Boa tarde a quem nos assiste. É uma alegria poder integrar a programação de um evento cuja temática é ao mesmo tempo tão atual, tão necessária e tão instigante. Eu agradeço muito sinceramente, no nome das organizadoras do evento, a professora Valéria Caseta, a professora Ana Laura Lima, o convite para estar com vocês aqui nessa tarde. Cumpre me apresentar o conferencista de hoje, então eu passo algumas poucas palavras sobre ele. Antônio Novo é professor catedrático da Universidade de Lisboa, da qual também já foi reitor. É doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, na Suíça, e doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris IV, Sorbonne, na França. Já esteve como professor convidado em várias universidades da Europa e no continente americano, tais como Wisconsin, Paris V, Oxford, Columbia, Universidade de Brasília e o UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é representante permanente de Portugal junto à Unesco. É certamente um dos mais importantes intelectuais da educação na atualidade. Sua produção científico-acadêmica é tão vasta quanto excelente. São inúmeros livros, artigos, palestras que circulam pelo mundo, não apenas em língua portuguesa. Se eu fosse pretender dar uma noção da qualidade do que Antônio Novo tem produzido ao longo de sua carreira, usaria muitos superlativos positivos, sem com isso incorrer em nenhum exagero. Se eu fosse pretender listar todos os seus trabalhos, ficaríamos aqui muito tempo nisso, e penso que o mais interessante é efetivamente ouvi-lo. Se eu fosse mencionar apenas alguns desses trabalhos, não seria justo, dada a amplitude do conjunto da obra. Assim, diante da dificuldade em que eu me vi ao ter que preparar a apresentação desse nosso ilustre convidado, que fará a conferência de encerramento hoje, acabei preferindo buscar alguns elementos da minha própria memória. Eu era aluna da graduação quando pela primeira vez assisti a uma palestra sua no auditório do Colégio de Aplicação ao lado da FEUSP. E eu lembro muito bem o efeito arrebatador que me causou pelas muitas novas possibilidades de pensar sugeridas em apenas uma hora de fala. De lá para cá, tive a ocasião de ouvi-lo algumas outras vezes, e em mais de uma delas pensei assim, bom, já li tantos artigos dele, já o ouvi em outras palestras, talvez não haja mais novidades para mim, mas sempre há. Novas perspectivas, excelentes novos exemplos, novos e instigantes ângulos para análise dessa instituição que achamos conhecer assim tão bem, a escola. E é, portanto, uma alegria e também uma honra poder recebê-lo e ouvi-lo mais uma vez. Sem mais demora, passo então a palavra ao professor Antônio Novoa. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos e a todas. Um abraço muito grande à Natália, à Ana Laura, à Valéria, a todos os organizadores, à Carlota Boto, que está aqui connosco também, a todos os colegas e a todas as colegas da USP. É para mim um grande prazer poder estar aqui convosco, ainda que de forma virtual ou online, e felizmente terei a oportunidade de estar convosco presencialmente daqui a uma semana, daqui a 10 dias, e será uma grande honra poder estar na USP e voltar ao Brasil, e voltar a São Paulo, e voltar à USP, para poder estar convosco como uma espécie de um anúncio de que este tempo dramático da pandemia começa lentamente a ficar para trás e que podemos começar a pensar em regressar ao nosso trabalho, à nossa relação, aos nossos contactos pessoais, mas desta vez tem de ser por via à distância. Eu julgo que o tema que vocês escolheram para este vosso encontro, o ambiente escolar em transformação, é um tema de uma grande pertinência. Eu vou tentar explicar também pelo meu lado e na minha visão porque é que ele é tão importante. No entanto, permitam começar, nós como historiadores gostamos sempre muito de datas. As datas são sempre uma referência importante para nós e permitam-me começar por esta data justamente de 1921, não é? Faz agora 100 anos que em Calais, em França, se reunia o primeiro Congresso Internacional da Escola Nova ou da Educação Nova. Faz agora 100 anos, precisamente 100 anos, que educadores de todo o mundo se juntavam em Calais para anunciar
diziam eles, uma nova educação para uma nova era. A ambição de uma educação totalmente nova, totalmente renovada para uma era nova que se iniciava, e essa era nova, obviamente, era a era do pós-Primeira Grande Guerra, uma guerra que tinha assolado a Europa, sobretudo a Europa, entre 1914 e 1918. Esta ambição destes educadores, que se transformou numa ambição em todo o mundo, era uma ambição imensa e enorme, e todos sabemos que grande parte daquilo a que o John Dewey chamou o credo pedagógico, o nosso credo pedagógico, aquelas coisas em que acreditamos ainda hoje, a autonomia dos alunos, a cooperação, a comunicação, a pedagogia criativa, a criatividade, a curiosidade, diziam eles, a escola ativa, não é? Todo esse credo pedagógico é um credo que em grande medida é ainda hoje o nosso credo. E a pergunta é, mas então porquê é que isso foi dito há 100 anos, com tanta força, com tanta convicção, e ainda fica tanto por fazer desse credo pedagógico? E talvez a resposta, obviamente não é a única, mas é talvez a resposta que eu gosto de dar, e num certo sentido é a resposta que está no vosso encontro, é porque os ambientes escolares não se transformaram. Transformaram-se as nossas convicções pedagógicas, transformaram-se aquele credo pedagógico em que nós acreditamos, transformou-se até a nossa relação com os alunos em muitos aspectos, mas não houve da parte deste movimento, nem da parte de muitos movimentos pedagógicos que lhe sucederam, uma preocupação com a mudança do ambiente escolar. Eles puseram em causa ideias, eles puseram em causa princípios, mas eles não puseram verdadeiramente em causa a estrutura do ambiente escolar. Não puseram verdadeiramente em causa a estrutura da escola. Ora, a metáfora do ambiente é uma metáfora muito poderosa, porque obviamente que nós num determinado ambiente fazemos uma coisa, mas não podemos fazer outra. Eu num ambiente líquido, no mar, numa piscina, não posso correr. É impossível, por mais que eu queira, eu não posso correr. Eu num determinado ambiente, dentro de um automóvel, não posso fazer certas coisas que posso fazer na rua. E, portanto, a ideia do ambiente, enquanto metáfora, é uma ideia muito forte, porque, de facto, o ambiente condiciona muito do que nós podemos ou não podemos fazer. E esta pedagogia da comunicação, da cooperação, da autonomia, da criatividade, da escola ativa, enfrentou a dificuldade de nós não termos construído ambientes escolares propícios a estas ideias. E é por isso, aliás, que grande parte das inovações pedagógicas que nós reconhecemos como importantes foram inovações pedagógicas que se iniciaram em grande medida pela transformação do ambiente escolar. Não precisamos de ir mais longe do que falar daquela que é uma das experiências mais conhecidas do Brasil e, justamente, a experiência da Escola da Ponte em Portugal e do nosso colega José Pacheco. Por onde é que começou a experiência da Escola da Ponte? Pela transformação do ambiente escolar, pela transformação dos muros, da estrutura da escola, no sentido físico, mas também no sentido simbólico e no sentido pedagógico. E é por isso que o vosso tema é um tema tão importante, porque aquilo com que estamos confrontados no futuro próximo, no futuro pós-pandemia, é com a construção de novos ambientes escolares que, num certo sentido, nos permitam fazer aquilo que há tanto tempo andamos a dizer que é preciso fazer, mas que não temos sido capazes, muitas vezes, de concretizar nas nossas escolas. E é por isso que falar de 1921 é falar também de um conceito que é o conceito de um contrato social. Nesta época, na verdade, numa época de transição do século XIX para o século XX,
E recordo, por exemplo, a tese notável da Carlota Boto sobre o século XIX. Nessa transição, estabelece uma espécie de um contrato social em torno da educação. Estabelece um contrato social no sentido amplo do termo, não enquanto contrato jurídico, mas enquanto uma espécie de um acordo que se faz no seio das sociedades em torno da escola. Este contrato social levar-me-ia muito tempo a definir, mas, correndo o risco do simplismo, eu vou falar apenas de 3 coisas em relação a este contrato social, que se inicia no século XIX, alguns em meados do século XIX, e que, de algum modo, se estabiliza no princípio do século XXI, e é por isso que eu escolho esta data de 1921 como uma data simbólica. Este contrato social tem 2 características óbvias, do ponto de vista político e do ponto de vista social. A primeira característica é, obviamente, a escola obrigatória. A imposição da escolaridade obrigatória, praticamente em todo o mundo, num período que vai de meados do século XIX a princípios do século XX. Esta ideia, que a escola é obrigatória, corresponde a um contrato social fortíssimo entre pais, famílias, cidadãos, sociedades, governos, etc. Nós hoje temos dificuldade em perceber a importância desta medida e até a violência desta medida. Porque esta medida foi uma medida particularmente violenta nesta época. Retirar as crianças do trabalho rural, retirar as crianças do campo, retirar as crianças do trabalho infantil, foi uma luta longuíssima, que começa nesta altura, quando se diz há um determinado tempo na nossa vida, aquilo que designamos pela idade escolar, entre os 6 e os 10, depois entre os 6 e os 12, depois entre os 5 e os 15, depois, em alguns países, até aos 18 anos, em alguns países dos 3 ou 4 anos até aos 18, mas este processo é um processo muito importante que configura uma parte deste contrato social. A segunda parte política deste contrato social é, obviamente, a ideia de uma cidadania nacional. Este contrato social em torno da escola obrigatória destina-se a formar cidadãos. No momento em que os Estados-nação se estão a constituir, e talvez ninguém melhor do que o sociólogo francês Pierre Bourdieu explicou este processo e a maneira como a escola e a escola obrigatória e a lógica da escola nesta altura é central para a constituição das cidadanias nacionais, tal como elas se definem na transição do século XIX para o século XX. Hoje, isso é para nós tão evidente que esquecemos que mesmo em países, na maior parte dos países europeus, a ideia de uma cidadania nacional era uma ideia muito frágil antes da existência da escola e que é neste contrato social que se definem estas 2 realidades. A escola obrigatória para uma determinada idade e a construção de uma escola que é parte integrante, parte central da construção destas cidadanias nacionais. Claro que daqui se podem deduzir muitas outras coisas sobre as quais eu não vos falarei hoje. Porque hoje eu quero-vos falar de uma terceira dimensão deste contrato social e essa dimensão é a dimensão daquilo que eu já várias vezes designei pelo modelo escolar. Isto é, faz parte deste contrato social que a escola obrigatória, parte da cidadania social, se vai fazer num determinado tipo de escola, num determinado modelo escolar, numa determinada forma escolar. Ou, para recorrer ao trabalho célebre dos nossos colegas David Tyack e Larry Cuban, com uma determinada gramática da escola. Uma gramática que para nós é tão óbvia, que até esquecemos que ela foi uma opção
entre muitas outras. A escola podia ter sido organizada de uma maneira completamente diferente daquela que se organiza, que se estabiliza nestes meados do século XIX, nesta espécie de normalização da escola, de normalização do modelo escolar que se estabelece nesta altura. Claro que este modelo vem de trás do século XVI, do século XVII, do trabalho feito em muitos lugares, mas ele consolida-se, estabiliza-se e, sobretudo, difunde-se em todo o mundo nesta altura. O grande poder deste modelo é a sua capacidade de difusão mundial, de tal maneira que do Brasil à China, dos Estados Unidos à África, com ritmos diferentes, em períodos diferentes, com dificuldades muitas vezes maiores de um lado ou do outro, ele acaba por se tornar um modelo dominante, hegemónico, de tal maneira que ainda hoje, 2021, nós temos dificuldade de imaginar uma outra forma de educar as crianças. Simplificamente, nós poderíamos encontrar muitas maneiras de definir este modelo escolar, mas brincando com as palavras, talvez a maneira de melhor definir este modelo escolar é através do singular, da palavra um. Um edifício. A escola faz-se dentro de um edifício, separado, ali, à parte. Uma sala de aula. A escola tem lugar, sobretudo, dentro de uma sala de aula, e, aliás, as primeiras escolas são escolas que só têm uma sala de aula, e depois, à medida que a escola se vai desenvolvendo, ela vai replicando a sala de aula, ela vai acrescentando quase como se fossem módulos que se acrescentam uns aos outros, como cubos de brincar de uma criança, não é? Uma sala de aula, um professor, eu professor dou a minha aula, a quem? A uma turma de alunos, se vai progressivamente homogeneizando. A ideia de que os alunos devem ter uma certa homogeneidade de idades, homogeneidade de progresso dos estudos, de avanço dos estudos, e que quanto mais homogéneas forem essas turmas, melhores. Podia não ter sido assim. Podemos ter optado pelo contrário. Podemos ter optado por dizer, não, o que eu quero ter numa turma é a maior diversidade, porque os mais velhos ensinam os mais novos, e os mais novos dizem coisas aos mais velhos, e posso ter adultos e crianças, e ter um diálogo intergeracional. Podíamos ter optado por uma lógica totalmente diferente desta, não é? Mas foi esta a lógica que prevaleceu. Uma disciplina, isto é, um currículo com uma grade em que temos uma disciplina, não para as crianças mais pequenas, onde há uma maior generalidade das disciplinas, mas a partir de certa altura, matemática, as ciências, a história, etc., é uma disciplina que prevalece. Uma hora, uma estrutura de uma lição que praticamente em todo o mundo se estabiliza em torno da ideia de uma hora, a que sucede outra hora, etc. Enfim, o que eu estou a dizer é aquilo que todos nós conhecemos, aquilo que todos nós sabemos. Estou a tentar apenas encontrar uma caricatura para definir este modelo escolar através da ideia do um edifício, uma sala de aula, um professor, uma turma, uma disciplina, uma hora, etc. Claro que ao longo destes 150 anos houve muitas experiências diversas, houve muitas coisas diferentes que aconteceram. Mas o que é interessante perceber nessas coisas diferentes que aconteceram é que elas, passado 5 anos, passado 10 anos, passado um impulso inicial, tendem a regressar a uma espécie de formato mais habitual, mais usual, mais hegemónico, e essa tem sido a dificuldade dos processos de inovação pedagógica ao longo do século XX. Quando chegamos ao princípio do século XXI, na transição do século XX para o século XXI, quando chegamos a este período, ainda antes da pandemia, muito antes da pandemia, começaram a ouvir-se muitos discursos
sobre a ideia da morte da escola, sobre a ideia do fim dos professores, sobre a ideia que se tornou quase uma vulgata repetida e repetida de que, como é que era, de que não se podem educar os alunos do século XXI com escolas do século XX e com professores do século XIX ou de outra maneira qualquer. Esta ideia de que esta escola já não serve, esta escola tornou-se obsoleta, esta escola é uma escola que já não responde às necessidades das sociedades contemporâneas. Isso teve muito a ver com as tecnologias, teve muito a ver com a importância de um conhecimento que a certa altura deixou de estar reservado aos professores e aos espaços tradicionais do conhecimento e que passou a estar disponível em muitos lugares. Teve a ver com muitas mudanças de muita ordem que, num certo sentido, a pandemia e a Covid-19, o tempo da Covid-19, vieram tornar mais nítidas, vieram revelar de uma maneira mais clara. Num certo sentido, a Covid é uma espécie de um revelador de muitos destes problemas, de muitas destas dificuldades que a escola tinha. E na onda da Covid, mas que era uma onda que vinha muito de trás, na onda da Covid começaram-se a falar destas ideias, da morte da escola, de uma escola que já não serve, na ideia do fim dos professores que já não servem, que já são profissionais que podem ser dispensados, na ideia de que temos que encontrar outras realidades, etc, etc, etc. Grande parte destes discursos, e os discursos ganharam uma grande dimensão durante a Covid, são discursos extraordinariamente perigosos. E são perigosos porquê? Porque junto com a crítica ao modelo escolar estão a destruir a ideia da escola e, sobretudo, a destruir a ideia da escola como um espaço público. Como se fosse possível substituir a escola pelos espaços domésticos, pelos espaços da casa. Como se fosse possível substituir os professores pelas tecnologias. Como se fosse possível substituir a escola física pela escola virtual. Como se fosse possível que agora tudo se passasse em ambientes menos estruturados, menos institucionalizados. E o que nós estamos a assistir hoje é um momento dramático da história da escola, em que, na onda destes discursos, não é? Discursos que vêm sobretudo das tecnologias, muitas vezes, como diz um colega nosso, dopados pela inteligência artificial, a ideia da personalização das aprendizagens, que é muito diferente da ideia da diferenciação pedagógica, que essa sim é uma matriz forte da escola nova. A ideia da personalização das aprendizagens é muito diferente da ideia da diferenciação pedagógica. Neste clima que estamos a viver, nós estamos verdadeiramente num momento em que podemos perder a escola. Ou podemos perder aquilo que a escola tem de melhor, isto é, ser um espaço público onde se encontram as crianças de todos os lugares, de todas as origens, de todas as culturas. Podemos acabar com uma escola pública residual, uma escola pública mais para tomar conta das crianças do que verdadeiramente para um projeto de aprendizagem e de conhecimento, e tudo o que é aprendizagens, conhecimentos, passá-las, sobretudo, no caso das crianças que vêm das classes médias e das classes altas, para outros espaços que não os espaços da escola. E é por isso que eu quero criticar esses movimentos e dizer que é preciso hoje fazermos uma crítica forte a estas tendências, que são os discursos que ouvimos todos os dias. Não há dia nenhum que a gente não ouça este discurso, nos blogs. Eu recebo diariamente textos desta ordem por empreendedores, por bloggers, por pessoas daqui, da acolá e de outro lugar, e estão a criar uma ambiência discursiva
e estão a tentar transformar numa espécie de inevitabilidade aquilo que é uma ideologia, que é uma ideologia de privatização, que é uma ideologia de domesticação, de regresso das escolas aos espaços domiciliares, que é uma ideologia de individualização no que diz respeito à lógica das aprendizagens. Ora, é para combater isto que nós precisamos de novos ambientes escolares, para voltar ao tema do vosso encontro, e de novos ambientes escolares que tenham em conta um novo contrato social. Precisamos de renovar o contrato social feito na transição do século XIX para o século XX, e este novo contrato social, para voltar às características do anterior, tem três características, as mesmas três características, mas agora formuladas de uma maneira diferente. E a primeira é dizer: a escola obrigatória é importante? É. Mas o grande direito à educação hoje é um direito à educação que acontece em todos os tempos, em todas as idades, em todos os lugares. O direito à educação não é entre os 6 e os 10, nem entre os 6 e os 15, é dos 0 aos 100 anos, é ao longo de uma vida, e este direito à educação, o direito a uma educação permanente, diriam os nossos colegas dos anos 60, a ideia de que a educação é um direito humano e que é um direito humano universal, é mais forte e tem de nos construir um novo contrato social que, num certo sentido, é muito diferente do contrato social da escola obrigatória. Muitos dirão: mas, António Nova, ainda há 250 milhões de crianças no mundo que não vão à escola. E é verdade. Este contrato ainda não está cumprido na sua integralidade. E não está cumprido em parte nenhuma do mundo. E não está cumprido em África, e não está cumprido no Brasil, e não está cumprido em muito lugar. E temos de continuar a bater-nos por isto. Mas ao mesmo tempo que nos batemos por isto, temos de nos bater por um novo direito à educação, que é um direito humano mais amplo que o direito consagrado no tema da escola obrigatória, numa idade dita escolar. E ao mesmo tempo, em vez de uma cidadania nacional, temos hoje de pensar numa cidadania global. Temos hoje de pensar na educação como um bem público e como um bem comum global. Como um bem comum que não é apenas pertença dos países, que não é apenas pertença das comunidades, mas que é um bem comum mundial, que é um direito mundial. E enquanto direito mundial, diria o José Saramago, é também uma responsabilidade de todos nós. Sim, neste momento em que vos estou a falar, neste momento em que nós estamos a ter este nosso encontro, há milhares, milhões de meninas, de mulheres no Afeganistão que vão ser privadas do seu direito à educação, que vão ser privadas disso. E isto é um problema do Afeganistão? Não. É um problema nosso. A responsabilidade de assegurar globalmente a educação a todos não pode ficar apenas no interior das cidadanias nacionais, tem de ser construída com cidadanias globais, com cidadanias democráticas, com cidadanias participadas, que implicam um direito e um dever. Implicam um direito e uma responsabilidade, como dizia o José Saramago, quando agradeceu o Prémio Nobel da Literatura em 10 de dezembro de 1998, o José Saramago disse: quando vos agradeço este prémio, recordo-me que faz hoje 50 anos, precisamente 50 anos, que foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1948. 50 anos depois ele diz: há muita gente que não está a cumprir os seus deveres. Muitos países, muitos governos, muitas empresas, muitos cidadãos. E quero lembrar-vos, dizia ele, que sempre que há um direito, há também em espelho um dever, uma responsabilidade. E esta ideia de responsabilidade global, de construção da educação como um bem
comum mundial é absolutamente central e absolutamente decisiva para este novo contrato social. E, obviamente, vindo ao tema do vosso encontro, continuando a brincar com as palavras, em vez do temos aqui vários. Os novos ambientes escolares são o quê? Os novos ambientes escolares são vários edifícios, acontecem em vários lugares, são várias salas, são vários espaços, são vários professores a trabalharem em conjunto uns com os outros, são várias turmas ou vários grupos de alunos juntos uns com os outros, são várias disciplinas, chamem-lhe interdisciplinaridade, chamem-lhe projeto, chamem-lhe problemas, chamem-lhe convergência, não me importa, a trabalhar em torno de grandes temas. São vários momentos e vários horários ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da jornada escolar, ao longo do ano escolar. O que caracteriza os novos ambientes escolares é a diversidade. A diversidade de possibilidades, a diversidade de meios, a diversidade de ações pedagógicas, a diversidade de métodos, a diversidade de espaços, a diversidade de tempos, é o contrário do que foi a formatação deste modelo escolar. Nunca me ouvirão dizer que este modelo escolar não foi importante. A escola dos últimos 150 anos foi uma das grandes instituições do mundo. A escola soube fazer coisas que mais nenhuma outra instituição soube fazer. Mas a maneira de protegermos as escolas, a maneira de conservarmos as escolas, a maneira de afirmarmos a sua importância é na capacidade de as transformarmos e na capacidade de transformarmos os ambientes escolares tal como eles se configuraram ao longo destes últimos 150 anos. E é por isso que o vosso tema e que o tema do vosso encontro é, na minha opinião, tão importante e tão relevante. Claro que temos que debater a pedagogia, claro que temos que debater o trabalho dos professores, claro que temos que saber quais são os nossos ideais e as nossas filosofias, e no meu caso é a afirmação da educação como um bem público, a afirmação daquilo que a Maxine Greene, que eu não me canso de citar, dizia: não consigo imaginar nenhuma educação se ela não acontecer, se ela não trouxer alguma coisa de comum num espaço público. Não é? Estes são os nossos ideais. Mas para os concretizarmos, precisamos de novos ambientes escolares. Precisamos de construir ambientes escolares em vários lugares, em várias salas, em vários espaços, num trabalho cooperativo, num trabalho colaborativo, juntando alunos diferentes, juntando disciplinas diferentes. É este o projeto que temos pela frente, e este projeto tem implicações enormes do ponto de vista da organização curricular, da organização física, da organização do trabalho dos professores e, obviamente, da formação dos professores, da maneira como eles são formados, da maneira como são feitos os contratos com os professores, etc, etc, etc. A Carlota Boto e o Licínio Lima, nossos colegas, convidaram-me a escrever um artigo para uma revista e para um dossiê que eles coordenaram na revista Educação e Sociedade, creio que é este o nome, não é? E eu escrevi, e segundo me diz o Licínio, não sei se é verdade ou não, mas se for verdade é uma coincidência, a revista e o artigo estão disponíveis a partir de hoje, não é? Portanto, terão sido disponibilizados hoje, não é? Escreveu-me há bocado uma mensagem a dizer isso. E esse artigo que eu escrevi com uma colega nossa da Universidade Federal de Juiz de Fora, a Iara Alvim, é sobretudo sobre os professores. Ele incide sobre os professores e tem como título Os Professores Depois da Pandemia. Mas, na verdade, o argumento que nós utilizamos para os professores é um argumento válido para o que estamos aqui a falar do ponto de vista da transformação dos ambientes escolares. E o artigo estabelece em 3 dimensões: a dimensão do espaço público da educação, a dimensão da metamorfose da escola e a dimensão da pedagogia do encontro. Falar-vos em 2 ou 3 minutos de cada uma destas coisas para não
alongar em demasia esta minha fala. O espaço público da educação, eu acrescento ali espaço público comum da educação, e atenção, que a palavra comum pode ser uma palavra perigosa. Comum não é aquilo que é igual, não é aquilo que é uniforme. Comum é aquilo que fazemos em comum, sejamos quem formos, venhamos de onde viermos. E, portanto, a ideia é como é que na nossa diversidade nós podemos trabalhar em comum. A ideia do comum é esse, não é? Não é obviamente a ideia não é a ideia do menor denominador comum, ou não é a ideia de um comum uniformizado. Este espaço público quer dizer aquela coisa que todos nós, historiadores da educação, conhecemos, não é? A célebre frase do Comenius há vários séculos, não é? Que deve ser ensinado tudo a todos, em todos os lugares, não é? Esta célebre frase, não é? Escrita pelo Comenius, é hoje em dia uma realidade importante para nós. Portanto, a ideia é que o espaço da educação é um espaço mais amplo que o espaço da escola. E hoje, também devido à Covid-19, nós temos essa consciência clara, que temos que criar laços, temos que criar vínculos com tudo o que está fora da escola. Com as famílias, com certeza, com as associações, com instituições, dir-nos-ia ao Paulo Freire, e voltamos a 1921, estamos agora a celebrar o centenário do nascimento do Paulo Freire, dir-nos-ia o Paulo Freire, a cidade educadora, a ideia da cidade enquanto metáfora onde se faz a educação de crianças, de jovens, de adultos, etc. E esta realidade da educação é uma realidade que vai ser muito importante para os próximos anos e que vai ter uma matriz, que foi uma matriz que nós perdemos, em parte, com o modelo escolar, que é a matriz de uma educação intergeracional. Nós perdemos em parte isso. Claro que não perdemos, uma vez que o professor pertencia a uma geração, os alunos a outra. E que na relação entre um professor e aluno havia uma relação intergeracional. Mas perdemos essa relação do ponto de vista de perceber como várias gerações podem interagir num processo educativo. E a questão intergeracional vai ser uma das questões centrais para os próximos anos. Como todos sabem, a esperança de vida, já nos dizem que daqui a pouco tempo ela será de 110, 120 anos, não é? Os biólogos, os médicos, os cientistas anunciam-nos isso com grande naturalidade. Já hoje nós temos uma coisa inédita na história da humanidade, de que eu, por exemplo, usufruo, que é que eu vivo aqui neste espaço, e no espaço deste meu bairro somos 4 gerações a habitar, a minha neta, o meu filho, eu e o meu pai, e isto é natural, que 4 gerações habitem simultaneamente o mesmo espaço e o mesmo tempo. É uma coisa totalmente inédita na história da humanidade, e isto tem consequências imensas para a educação das crianças, para a educação dos jovens, para a educação dos adultos e para aquilo que vai ser uma educação aos 70 anos, aos 80 anos, aos 90 anos, que obviamente é uma educação de características muito diferentes da educação aos 6 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, e que vai ser uma educação mais como cultura, como fruição, como qualidade de vida, do que como bem-estar, do que propriamente uma educação que prepara para alguma coisa ou que prepara para um futuro qualquer. A dimensão do que vai acontecer neste espaço público comum é muito importante e a reconstrução, a construção deste espaço público é central se não quisermos que a educação se fragmente em esferas privadas, em esferas domiciliares, controlada pelos grandes gigantes do digital, que vão enviar todo o tipo de plataformas, todo o tipo de conteúdos, todo o tipo de materiais e que isso traduza uma fragmentação enorme e que nós, por via disto, estejamos a perder o que é o coração da escola e da educação, que é pôr pessoas diferentes a trabalharem em comum num espaço público.
E se perdermos isto, teremos perdido a ideia matricial da educação, que vem do século XIX, que vem de antes, e estaremos a caminhar para uma fragmentação, para uma individualização que vai trazer mais desigualdades, que vai trazer mais fraturas, que vai trazer mais dificuldades de comunicação, que vai trazer a impossibilidade, provavelmente, de construirmos uma vida em comum e de vivermos em comum uns com os outros em todos os planos. E claro que isso implica uma metamorfose da escola, uma mudança da forma da escola. Essa mudança é arquitetónica? É, mas não é só arquitetónica. O problema não é apenas arquitetónico. É uma mudança na forma, na organização dos espaços, na organização dos tempos, na organização do trabalho dos professores. Eu já tenho utilizado esta metáfora mais do que uma vez, como todas as metáforas. Esta metáfora é muito facilmente criticável, mas eu vou dizê-la outra vez. Eu gostava de pensar a escola do futuro como se fosse uma enorme biblioteca, não é? Onde num canto estão os meninos a ler, noutro canto estão outros meninos a fazer outra atividade, noutro canto estão outros meninos a trabalhar com o professor, noutro canto estão professores a trabalharem em conjunto e a prepararem alguma coisa, noutro canto acontece alguma experiência científica ou alguma experiência artística, noutro canto, se calhar fora do canto, fora da escola, estão uns meninos na rua, fora da escola, a fazerem alguma atividade social, cultural, comunitária, etc., nessa espécie de uma diversidade que é o contrário desta formatação, desta escola normal que nós tivemos no tempo do modelo escolar e que se foi, em grande parte, reproduzindo até aos dias de hoje. E depois, a valorização de uma pedagogia do encontro. E a ideia do encontro é uma ideia muito poderosa para definir a pedagogia. A pedagogia é uma relação. A pedagogia é, sobretudo, uma relação. E é por ser uma relação, e esse é um dos equívocos das tecnologias, que nunca há duas aulas iguais. Pode haver dois livros iguais, mas não há duas aulas iguais. Porque as aulas são sempre um aqui e agora. São sempre fruto de uma relação que acontece num determinado espaço e num determinado tempo. Não é? São fruto de um encontro que tem que ser marcado, obviamente, pela relação entre o professor e o aluno, mas tem que ser marcado também pelo triângulo pedagógico, pela relação entre o professor e o aluno com o conhecimento e a importância do conhecimento e a maneira como esse encontro se dá em torno de um conhecimento que não é um conhecimento unificado, que não é um conhecimento normalizado, mas é um conhecimento que se constrói no interior de projetos, no interior da resolução de problemas, no interior de dinâmicas e de temas transversais e de temas de outra ordem, define o que é uma nova dimensão da pedagogia que nós, num relatório que estamos agora a fazer para a Unesco e que será apresentado na Conferência Geral da Unesco em novembro deste ano, definimos por duas palavras uma pedagogia da cooperação e da solidariedade. Utilizamos estas duas palavras para definir aquilo que eu chamo uma pedagogia do encontro, utilizamos os conceitos da cooperação e os conceitos da solidariedade, porque dentro destes conceitos está também toda uma dinâmica distinta do que é aprender, do que é desenvolver-se, do que é a relação com o conhecimento, do que é a relação com os outros. O que eu vos quero dizer, o que eu vos quis dizer, e para terminar, é que este novo contrato social tem de ser capaz de recuperar aquilo que a escola teve e tem de melhor. Recuperar alguns dos ideais que foram os ideais dos nossos colegas da Educação Nova ou da Escola Nova e tem que os reconstruir em novos ambientes escolares, tem que os recolocar no interior de novos ambientes escolares, talvez até tivesse sido melhor escrever aqui, ambientes educativos, porque eles vão para além das fronteiras da escola, eles estabelecem-se num espaço público, numa mudança da forma da escola e numa renovação e numa dinâmica diferente
da pedagogia do encontro. As tecnologias são úteis. Nós vivemos numa sociedade tecnológica. Nós estamos a falar através das tecnologias. As tecnologias são indispensáveis para qualquer criança, em qualquer momento, para qualquer um de nós. Isso não está em causa. O que está em causa é a maneira como elas são utilizadas. É a maneira como elas são construídas. É a maneira como elas estão a ser pensadas em determinados lugares e estão a impor ideologias de dominação, ideologias de desvalorização dos professores, da sua autonomia, do seu conhecimento, da sua capacidade própria de produção pedagógica. Esse é o problema. E não tenhamos nenhuma ilusão. O problema nunca é a tecnologia. O problema é sempre a pedagogia. O problema é a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como utilizamos os instrumentos que temos ao nosso dispor e não saber se a tecnologia A é melhor do que a tecnologia B e passarmos a nossa vida nessas discussões que podem verdadeiramente destruir a escola e destruir aquilo que há de melhor da escola. O que eu estou aqui a trazer é um grito de alarme. É um grito de alarme. Nós estamos num momento da história da humanidade em que podemos perder a escola. Podemos perder a escola. Podemos perder a escola tal como a conhecemos. Não é improvável que isso aconteça. Não é improvável que milhões de crianças comecem a ser educadas por outras vias, por outras estratégias, que hoje são fáceis de concretizar através das inteligências artificiais, através das tecnologias ao nosso dispor. O meu grito é um grito de alarme e é um grito de defesa da escola. E a única maneira que nós temos de defender a escola e de defender a escola pública e de defender a educação pública e defender uma escola inclusiva e defender uma escola que seja um fator de luta contra as desigualdades é transformando a escola. Se não transformarmos a escola, nós vamos perder a escola. A escola vai se tornar uma instituição obsoleta, a escola vai perdendo grande parte da sua energia, do seu elan, do seu impulso e vai sendo progressivamente substituída por outras instituições, por outros dispositivos, por outras formas de educar. É por isso que o vosso tema, ambientes escolares em transformação, é tão importante. É por isso que é preciso pôr a tónica na ideia do transformar. É preciso que nós percebamos todos como é que se transforma. E só há verdadeiramente uma maneira de transformar, é em conjunto uns com os outros. É sermos capazes de refletir em conjunto uns com os outros. É sermos capazes de dizer, de enunciar tudo aquilo de bom que já se faz e sermos capazes de, em conjunto, construir um novo ciclo, um novo momento na história da escola. Esse novo momento é agora. Nós não podemos falhar na reentrada nas escolas após a pandemia. E temos de ser capazes de marcar a nossa ideia de escola por dois conceitos, que eu agora não tenho tempo de vos desenvolver, mas que são dois conceitos absolutamente centrais para mim nos tempos que aí vêm e nos tempos que se aproximam. O conceito de hospitalidade, isto é, a escola como um lugar onde somos capazes de viver em paz uns com os outros. A escola onde somos capazes de acolher todos e de conseguir que todos trabalhem em conjunto. A ideia dessa escola da convivialidade, se quiserem, para recorrer ao célebre conceito de Ivan Illich, não é? Essa ideia da hospitalidade é, a meu ver, uma ideia central para pensarmos a escola do futuro. E a ideia da habitabilidade. E a habitabilidade é a nossa paz com o planeta, é a nossa paz com a Terra, é a nossa paz com tudo o que nós precisamos de fazer para evitar a catástrofe climática, a catástrofe ecológica que todos anunciam e que o último relatório das Nações Unidas nos veio trazer ainda como um alerta ainda mais vermelho do que todos os outros alertas que já tínhamos vindo a conhecer
nas últimas décadas. Uma escola da hospitalidade e da habitabilidade são dois elementos centrais para pensarmos o currículo, para pensarmos as lógicas de funcionamento da escola nas próximas décadas. Só há uma maneira de o fazermos, é pensarmos uns com os outros, refletirmos uns com os outros, construirmos práticas novas uns com os outros, sermos capazes de dizer, provavelmente, contrariamente ao que nos anunciaram os colegas de 21, uma nova educação para uma nova era, provavelmente não há uma educação nova. Não há, a educação é sempre antiga, num certo sentido. Há uma renovação da educação. Anunciar uma escola nova, que na altura era anunciada contra tudo que até existia, é uma utopia desnecessária e inútil e excessiva. Nós temos muita coisa boa que se faz no mundo. Nós temos milhares, milhões de professores que fazem coisas muito boas e muito importantes no mundo. Nós temos milhares, milhões de escolas que funcionam muito bem. Temos que ser capazes de conhecer isso que se faz, de enunciar o que se faz, de estruturar o que se faz, de partilhar o que se faz e de construirmos, a partir desse conhecimento, uma nova realidade transformadora das escolas. Não vale a pena alimentar ilusões de que tudo é novo. Não. Na educação e na escola nós temos um processo de renovação, temos um processo de mudança, temos um processo de transformação, temos que ser capazes de preservar o que há de mais importante no património da escola, no património dos professores, no património pedagógico e renová-lo com uma ideia de futuro, com uma visão de futuro, projetando uma nova história para a escola, uma nova história para a educação. Estamos num tempo decisivo, estamos num tempo de mudança. Na história há tempos destes, há tempos em que em poucos meses muda-se mais do que em muitas décadas. Estamos num tempo desses, nas escolas, na educação, nas universidades. Saibamos estar todos, uns e outros, saibamos estar todos à altura deste tempo, e para estarmos à altura deste tempo, só há uma maneira, caros amigos e amigas, caros colegas, só há uma maneira. Estarmos uns com os outros, juntos, trabalharmos uns com os outros, pensarmos uns com os outros e uns com os outros irmos construindo estes novos ambientes escolares, uns com os outros, irmos transformando estes ambientes escolares. E é por isso que o vosso encontro é tão importante e é por isso que para mim foi um prazer e uma honra estar uma vez mais convosco, estar uma vez mais com os amigos e amigas da USP, estar uma vez mais com os colegas brasileiros, estar uma vez mais convosco, à distância, até que daqui a 10 dias estejamos presencialmente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Antônio Nova, pelas muitas sugestões de reflexão e de questões para que a gente possa seguir por dias e por muito tempo pensando a respeito. Uma conferência de encerramento, por definição, tem uma feição de completude, mais ainda quando se trata de um conferencista capaz de nos apresentar assim, um balanço tão magistral, né, a colocar numa linha do tempo a questões que hoje nos tomam a preocupação, enfim, nos apresentar outras perspectivas. Então, não me cabe exatamente comentar o que Antônio Nova nos trouxe, mas ainda assim eu não gostaria de deixar de sublinhar dois aspectos brevemente que me tocam mais pessoalmente neste exato momento em que vivemos, como pesquisadora de História da Educação, professora, e como uma pesquisadora, professora no cenário brasileiro, né? Um primeiro aspecto que eu queria sublinhar é a importância de destacar o fato de que a educação é algo que diz respeito ao encontro. A educação é algo que acontece mobilizando a nossa cognição, aquilo que tradicionalmente a gente chama de racionalidade, mas também a corporeidade. Então, a gente tem podido se encontrar dessa maneira virtual,
Mas algo da ação educativa fica fraturado nesse arranjo possível, né? A Valéria Caseta falava disso pela manhã. Aqui estamos com as câmeras abertas, porque as nossas conexões de internet nos permitem, enfim, mas nosso grupo etário também permite, mas isso não tem sido recorrente, né? Muitas vezes a gente se vê dando aula para avatares, né? Para imagens, supondo que os alunos estão ali, muitas vezes eles estão, eu acho, mas tem algo que se perde, do olhar, do gestual, do aceno, da presença. Então, acho que isso é um ponto importante nesse exato momento, porque somos muitos professores e todos, de algum modo, experimentando com uma certa amargura essa distância, né? Então, a tecnologia pode nos dar muita coisa, mas o encontro segue sendo algo necessário para a ação educativa. E um outro aspecto que eu acho que no cenário brasileiro, sobretudo, a gente não tem como falar de educação sem apontar para isso, é o fato de que a gente vive numa sociedade extremamente desigual. A desigualdade social brasileira é abissal, né? A professora Roseli Lopes falou disso na entrada, no momento de abertura do evento. Não tem como deixar de falar desse aspecto quando a gente está considerando a escola no Brasil, a escola brasileira, porque esse projeto, e eu acho que a proposição de uma caricatura, uma metáfora do uma escola, a escola, né, esse projeto que se constitui ali no século XIX, vai buscar se expandir, no caso brasileiro, no século XX, esse modelo único de escola é algo que nunca chegou a se efetivar na história do Brasil. E, ao mesmo tempo que a gente foi, no final do século XX, tentando dar conta de estabelecer essa escola igual para todos, essa escola obrigatória que deveria ser igual para todos, e que nunca foi igual para todos, porque a sociedade brasileira, como se constitui como uma sociedade muito desigual, né? Então também a escola se efetivou de maneiras diferentes para grupos sociais diferentes. A gente se vê no final do século XX, no século XXI, já diante do desafio de pensar uma escola para a diversidade. Isso é uma pauta da discussão sobre a escola hoje no Brasil, e como Antônio Novoa bem sublinhou, é uma necessidade que a gente pense a continuidade da escola, não tentando dar conta de pagar aquela dívida, né, do século XIX, de uma escola que pudesse garantir a padronização de todas as pessoas, uma única relação com a cultura, mas reconhecendo que as relações são múltiplas, e isso isso é potente, é uma potência da ação educativa, o encontro com a diferença, né, com a diversidade, e a sociedade brasileira é uma sociedade bastante diversa, e a gente tem esse enfrentamento, porque é uma sociedade diversa, mas num contexto de desigualdade social, então a diversidade não tem o mesmo valor que poderia ter numa outra configuração, né? A situação que vivemos hoje da pandemia só acirra, né? A gente já tinha uma desigualdade educacional imensa, e acho que só escancara, a gente enxerga, tem falado mais disso, porque se atravessa também a questão do acesso à internet, já que o espaço da escola está restrito, então a gente precisa pensar nesse aspecto da desigualdade do acesso à escola e do que pretendemos, do que podemos esperar da escola à frente, né? A crítica ao modelo de escola, e eu acho que esse ponto é muito importante para pensar o caso brasileiro, não pode mesmo ser o abandono do projeto de uma escola onde estejamos todos, né? E essa defesa da escola pública, que me parece fundamental, eu penso que no caso brasileiro a gente precisa dizer o seguinte: defender a escola pública é defender o projeto de educação para todos, público. Porque no caso brasileiro a gente pensa a escola pública como sendo a escola destinada aos pobres, em contraposição a uma escola privada para a qual as elites foram direcionadas. E aí, quando a gente fala em defesa da escola pública, aqui entre nós, pesquisadores brasileiros, a gente muitas vezes deixa de perceber que a defesa da escola pública é para todos os grupos sociais, é esse projeto público de educação que a gente tem que, mais do que nunca, colocar no centro
dos nossos esforços, né, como educadores, como pessoas envolvidas com a temática. Então, acho que a pertinência do evento como um todo e da fala do professor Antônio Novoa, não tem nada mais que seja preciso dizer, de que a gente tem alimento para muitas reflexões e caminhos mesmo para a ação em conjunto no encontro, né? Então, vou apenas reiterar meus agradecimentos ao professor Antônio Novoa. As organizadoras do evento vão fazer as falas finais, então agradeço mais uma vez ter podido participar aqui com vocês na tarde de hoje e passo a palavra para a professora Valéria Caseta. Bem, uma boa tarde a todas e todos e todes. Bem, eu gostaria inicialmente de agradecer a parceria com a professora Ana Laura Lima, oportunizada e catalisada pelo programa sabático do IA da USP, em nome de seus professores gestores, seus funcionários e suas funcionárias. Muito obrigada. Agradecer, né, a conferência de abertura feita pela Carlota Boto, com a mediação do Naumar, e agradecer, né, o professor Antônio Novoa, que eu conheço agora aqui, entre telas, e a Natália Gil, que foi minha colega na EASH, né, trabalhamos pouco tempo, mas a gente conseguiu, né, trabalhar aí por acho que 2 ou 3 anos juntas, né, foi um prazer revê-la agora, Natália, e agradecer também, né, as suas considerações acerca da palestra do professor Antônio Novoa, e agradeço também a Sandra Cedrini e o Sérgio Ricardo Villani Bernardo, que nos acompanharam pacientemente nestes 3 dias de evento, por meio do qual buscamos trazer para o debate público a escola básica brasileira. Sobretudo nestes tempos pandêmicos. Creio que conseguimos, né, Ana? Junto dos estudantes, né, dos professores da educação básica, estudantes de pós-graduação, professores e professoras universitários e universitárias, abordar, ou ao menos contornar, montar um painel acerca da complexidade da escola básica no Brasil, em torno da qual já gravitava décadas de abandono, desprezo e a falta de investimento em pessoal, professores, funcionários, estudantes, plano de carreira e de infraestrutura, que só se agravaram com a pandemia de Covid-19, ao expor as clivagens desse nosso tecido social tão sui generis. Isso posto, eu devolvo a palavra para Ana Laura. Obrigada. Bom, boa tarde. Com emoção que eu aqui retomo a palavra a partir da bela conferência do professor Antônio Novoa, a quem agradecemos em nome do Instituto de Estudos Avançados pela disponibilidade. Chegamos, enfim, ao fim do nosso seminário. Agradecemos também à professora Natália pela sua contribuição e reiteramos os nossos agradecimentos a todos e todas que se envolveram conosco na longa preparação e depois na realização deste evento, assim como ao público que nos acompanhou durante esses 3 dias, oferecendo a sua contribuição por meio dos comentários e perguntas enviadas. O conjunto das apresentações realizadas oferece uma pequena, mas importante amostra do trabalho realizado cotidianamente nas universidades. É resultado de uma paciente e intensa dedicação ao estudo, à escrita, ao diálogo sobre o que pensamos, estudamos e escrevemos, diálogos nos quais são tecidas reflexões e críticas que convidam a estudar mais, escrever de novo e novamente pôr à prova o que se pensou e escreveu por meio da retomada do diálogo entre pares e com a sociedade. Esse trabalho exige perseverança, confiança, e num contexto político em que a universidade e a educação básica têm sido tão maltratadas em nosso país, espaços como os proporcionados pelo Instituto de Estudos Avançados, em especial sua Cátedra de Educação Básica, que prima pelo acolhimento e o respeito à diversidade dos sujeitos e pontos de vista, têm sido fundamentais para a continuidade do nosso ofício. Também têm sido imprescindíveis as amizades que se formam e se fortalecem também nos momentos mais desafiadores. Agradeço a Valéria, amiga que dividiu comigo a organização deste seminário, e a todas as outras amigas e amigos, na figura da professora Carlota Boto, da professora Natália, do professor Novoa, que se juntaram a nós na realização desse evento.
A partir das discussões trazidas a público neste seminário, voltaremos aos nossos estudos sobre o tema do ambiente escolar em transformação, buscando aproveitar a interlocução com os colegas e o público para ampliar e aprofundar a nossa compreensão do tema. Acreditamos que só assim poderemos imaginar novas e melhores alternativas para a criação de um ambiente escolar mais acolhedor e mais fecundo para a educação das crianças, jovens e adultos que frequentam as nossas instituições de ensino, bem como para os profissionais que nelas atuam. Que possamos juntos, professoras, professores e estudantes da universidade e da escola básica, com a sociedade que constitui o público da escola, exercer o nosso discernimento sobre que saberes, artefatos e práticas que compõem a cultura escolar será importante preservar, sem deixar de ser ousados para propor as mudanças que permitam nos desvencilhar das rotinas e modos de fazer a escola que já não nos servem e experimentar fazer de outros modos. Muito obrigada.